Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e a todos os vascaínos que me acompanham espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, a gente faz de praxe. Eu agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando o seu comentário. Muito obrigado. A você que não é inscrito aqui no canal, eu faço convite. Se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Deixarei na descrição deste vídeo o link lá do grupo do WhatsApp. Basta vocês clicarem que vocês serão redirecionados automaticamente para o grupo do WhatsApp. Uma bela oportunidade para a gente poder interagir e tratar de assuntos referentes ao nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Bem, meus amigos, hoje, dia 17 de agosto de 2019, vamos gravar o nosso primeiro vídeo de hoje. Como é habitual, em dia de jogos, a gente faz o nosso pré-jogo e o pós-jogo. A partir deste momento, a gente vai gravar o pré-jogo entre Vasco e Flamengo. Jogo referente à 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que há de acontecer no Mané Garrincha, às 19 horas. Bem, meus amigos, eu peço para vocês me acompanharem até o final desse vídeo. Para falar de Vasco e Flamengo, 15 minutos é muito pouco, então pode ser que o vídeo venha ficar um pouco extenso. Afinal, são anos e anos de rivalidade. A gente vai abordar aqui a atualidade, confrontos, estatísticas e jogos emblemáticos entre Vasco e Flamengo. Para poder começar, neste clássico sempre haverá um favorito: o Clube de Regatas Vasco da Gama. De um lado é o clube que lutou pela desigualdade social, que desde a sua fundação foi contra o racismo, o clube da Zona Norte do Rio de Janeiro, o clube do preto e do branco, o clube que tem o nome do heróico português, que é Vasco da Gama, porque nunca aceitou na sua frota escravos. O Vasco, ele é imenso e é gigante. Este clássico, a gente fala sempre Vasco e Flamengo. A gente nunca pode falar Flamengo e Vasco. Flamengo não tem casa, não tem mando de campo. Quando eles tiverem o estádio deles, aí a gente fala Flamengo e Vasco. Mas por enquanto, são mais de 100 anos de Vasco e Flamengo. De um lado, o clube do povo, do proletário, e do outro lado, o clube que nunca teve consciência social, que neste ano foi responsável pela maior tragédia da história do futebol brasileiro, ao ser o único e exclusivo responsável por ter assassinado meninos. Sim, assassinado, porque foi negligência. Um clube que se gaba de contratar jogadores a peso de ouro
mas que se omite em não pagar as indenizações para as famílias que perderam seus filhos no ninho do urubu. O Vasco é o clube, é o laço entre Brasil e Portugal. Nosso clube, ele não saiu da costela do Fluminense, igual o Flamengo saiu. Criando uma analogia aqui, o Vasco tem pai e tem mãe. Portugal, europeus, africanos, brasileiros deram origem à maior instituição esportiva de todos os tempos. E isso tem que ficar bem claro aqui. Não somos Eva. Flamengo é Eva, saiu da costela do Fluminense. Dito isto, a gente começa a falar aqui do pré-jogo, que é necessário. Alguns chamam esse clássico de clássico dos milhões. Eu prefiro chamar de ladrilheiro a chocolate. Até aqui foram 406 confrontos. O Flamengo tem uma leve vantagem devido aos roubos aí de arbitragem, que fique claro também. São 152 vitórias do Flamengo contra 137 do Vasco. Dessas 152 vitórias, a gente sabe como a maioria foi com a ajuda do apito, com o ladrilheiro entrando em campo, com José Roberto Reit, com as papeletas amarelas. Então a gente conhece a história. E são 117 empates. Maior público deste clássico ocorreu em 1970, no dia 4 de abril. Foram 174 mil pessoas no Campeonato Carioca. Vamos citar aqui alguns jogos emblemáticos. A favor do Flamengo, primeiramente, a gente vai lembrar aqui do ladrilheiro. Vamos lembrar aqui do gol do Márcio Araújo, impedido. E outras partidas aí que o Flamengo ganhou, como aquele gol do Pet no finalzinho, que não foi falta. Então, isso é que a gente lembra do Flamengo nesses clássicos aí, sempre com a ajuda do apito. Mas vamos falar de Vasco da Gama, que é o que interessa. Confrontos emblemáticos. Vamos citar aqui o ano de 1981, onde aquele campeonato foi disputado em 3 turnos. O Flamengo ganhou o primeiro turno, o Vasco ganhou o segundo turno, houve um terceiro turno que o Flamengo ganhou. O Vasco precisaria vencer 3 jogos para se sagrar campeão carioca de 1981. O Carioca, que naquele tempo tinha peso de campeonato brasileiro. Os melhores jogadores estavam aqui no Rio de Janeiro. O Vasco vence o primeiro jogo do Flamengo 2-0, 2 gols do Roberto Dinamite. O Vasco vai para o segundo jogo. O Vasco vence por 1-0. Nesse dia choveu, caiu um dilúvio no Maracanã. O Roberto mete um gol ao finalzinho, aos 43 minutos do segundo tempo. Flamengo no desespero. Como é que pode? A gente vai perder esse título para o Vasco. O Vasco já ganhou 2 partidas. Vamos para a terceira partida. Nessa terceira partida, o Flamengo já abre 2-0 aos 23 minutos do primeiro tempo. Gol do Adílio e do Nunes. O Vasco precisaria pelo menos do empate para poder levar para os pênaltis. O Flamengo já dava a partida como ganha. O Roberto faz uma bela jogada pela ponta
esquerda, faz um cruzamento para o Ticão. O Vasco faz o gol aos 38 minutos do segundo tempo, 2-1. E eis que aos 39 minutos do segundo tempo entra o Ladrilheiro em campo. O Ladrilheiro entrou em campo, acabou o jogo ali, e foi assim que o Flamengo se sagrou campeão carioca de 1981. A gente pode lembrar aqui outros confrontos, tentarei ser breve, como em 1982, o Vasco vence o Flamengo 1-0, gol do Marquinhos de cabeça, aquele cruzamento lá do Pedrinho Gaúcho. O Vasco é campeão carioca. Então a gente pegou aquela leva lá do Flamengo lá, dos anos 80, capitaneado pelo Zico, e a gente sempre fez jogos de igual para igual e até melhores. O maior goleador deste clássico, diga-se de passagem, é o Roberto Dinamite. Maior injustiça e maior mentira dessa mídia, dessa Rede Globo, é colocar o Zico no nível maior do que o Roberto. Isso não existe. Vamos citar aqui o Campeonato Carioca de 1988. O Vasco ganhou a primeira partida 2-1. Flamengo faz o gol com o Bebeto. O Vasco empata com o Bismarck. Depois o Romário, no final do jogo, rouba a bola do Leandro, lateral do Flamengo, chapéu o Zé Carlos, goleiro do Flamengo, e faz um golaço. Vasco vai para a segunda partida. Segunda partida a gente dispensa comentários. Gol do Cocada no final do jogo. Cocada faz o gol aos 43 minutos. É expulso aos 45. Vasco campeão. E vamos lembrar aqui 97, aquele show do Edmundo no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco se sagraria tricampeão brasileiro. Várias goleadas, várias humilhações. E para selar aqui, o ano de 2000, o ano do chocolate, onde o Eurico distribuiu mais de 40 mil Kinder Ovos. Não foi qualquer chocolate não, Kinder Ovo. 5-1 no Mulambo. 3 gols do Romário. Eles gostam de lembrar daquela passagem lá do Romário, lá pelo Mulambo, que o Romário falou para poder levar lencinho. Esse jogo foi o primeiro jogo o retorno do Romário no Vasco. Primeira partida contra o Flamengo. O Romário meteu 3 gols, coisa que a imprensa também não fala. Pedrinho faria o outro gol e o Felipe faria o outro gol do Vasco. 5-1. Simples assim. E outra coisa que a imprensa não fala: nesta partida, o seu Juan, que é dito como um bom caráter por todo mundo, quase quebrou a perna do Pedrinho. Mas o Pedrinho fez isso aqui, ó. Por isso que a torcida do Vasco, garotada, canta que o Pedrinho te calou. O Pedrinho fez isso aqui, ó. Esse é o Juan aí que a mídia não fala. Atualidade. O Vasco hoje ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Vasco vem de uma vitória no Serra Dourada contra o Goiás. O Flamengo faz uma campanha boa. O Flamengo tem tudo aí para ser campeão mais uma vez do cheirinho. Tem a 3ª colocação com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vem de uma vitória contra o time reserva do Grêmio por 3-1 no Maracanã. Esta semana o Flamengo viveu mais um episódio aí de cheirinho. Tentou contratar o Balotelli, não conseguiu. Notícia de momento: Thales Magno vai para essa partida aí.
O Vasco conseguiu um efeito suspensivo. Eu não escalaria esse atleta, já falei aqui. Até antecipei, falei que ele iria jogar, mas não escalaria para não dar problema lá na frente. O técnico Vanderlei Luxemburgo fará 2 mudanças no time. Marcos Júnior e Marrone não vão poder jogar. Então entrará Lucas Mineiro e Marquinhos. O Vasco vai mandar Fernando Miguel, Cáceres, Henriques e Castan. Henrique, Richard, Raul, Lucas Mineiro, Pikachu, Thales Magno e Marquinhos. Esse vai ser o time do Vasco aí para essa partida. Vamos aguardar como que as equipes vão se comportar. O Vasco é amplo favorito, tem tudo para poder vencer esta partida. A gente volta para poder fazer o pós-jogo aqui. Espero que com uma vitória do Vasco. A gente vai tomar aquela água. Depois de 30 minutos aí do jogo a gente volta para poder fazer o pós-jogo. Vascão neles e valeu, galera. Tamo junto.